Boa noite, meu povo. Paz Deus com todos. Que Deus abençoe. Mais uma live, mais uma história sendo escrita, mais uma página dos livros do nosso projeto sendo desenhado. Que Deus nos acompanhe mais uma vez. É uma honra, um privilégio e um prazer estar junto de vocês mais uma vez. Vambora? Vamos junto. Deus nos abençoe e guarde. Meu Deus. Oh, homem aí, rapaz. E aí, Edu? E aí, pro? Só Só glória. alegria, mano? Se ajeitar o trem aqui, mano. Aí. Santo Deus. E aí? Bora lá pra mais uma? Ô, bora pra mais uma, mano. Bora pra mais uma, né? Vamos lá. Cadê o mestre? Só chamar o homem aqui. Tem que chamar o profissional, né? Senão vai dar jogo de várzea aqui. É nada, moço. Você tá doido. E... Já aceitei aqui. Só ele. Seis de Esther, então? Vamos pra 6 de Esther, mano. Deixa eu ajeitar Vamos esse pra... O homem cuja honra... Aí, ó. Opa, brothers. Opa! Ó o homem aí. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Ô, gente, vamos começar mais uma live. Que Deus nos abençoe. Já temos mais de 100 pessoas nos acompanhando. Gratidão de todo o meu coração, de toda a minha alma, a cada um de vocês que fazem esse projeto junto conosco, que escrevem as páginas do livro desse projeto todas as quartas, aos domingos, com o mesmo intuito, com o mesmo sentimento, com o mesmo prazer. Acredito que vocês já entenderam o propósito, o caminho, o sentimento que nasceu para fazermos esse projeto aí. Que Deus abençoe a todos mais uma vez, que honra ter vocês conosco, e vamos juntos, em nome do Senhor Jesus. Anderson, Deus abençoe, boa noite. Que honra, mano, ter você aqui, hein? Boa noite a todos, Deus que abençoe a todos aí pelo carinho, 122 pessoas com a gente, é uma alegria muito grande estar com vocês. Espero que hoje, como as outras vezes, seja uma noite que possa expressar um pouco, colocar um pouco do nosso ponto de vista aqui e ajudar as pessoas aí a abrir o leque nas pesquisas e colocar pelo menos uma pulguinha atrás da orelha aí, para as pessoas olharem com um pouco mais de carinho para as escrituras e, quem sabe, conseguir abrir algumas portas novas. Prazer enorme estar com vocês aqui, com o Eduardo, é sempre uma alegria muito grande estar com vocês. Gente, só não é demais lembrar que esse projeto não tem título denominacional. A gente não fala em nome de nenhuma instituição, a gente fala em nome do Evangelho, em nome de Cristo Jesus, do amor, do ensinamento, daquilo que entendemos e enxergamos sobre eles, tá? Deus abençoe de coração. Du, mais uma vez, boa noite, Deus abençoe, que honra estar contigo, mano. A honra é toda minha, paz Deus a todos, aos 150 já junto com a gente. O Anderson, satisfação novamente junto, sempre uma alegria. Eu fico ansioso aguardando esse momento, que sempre tem sido de muita alegria. E é isso, a ideia é despertar nos irmãos, nos caros irmãos, independente da instituição, um ponto de vista, parafraseando o Anderson, uma pulguinha atrás da orelha, despertar, falar, será que é isso mesmo? Não é bom fazer uma revisão nesse ponto, olhar com outro olhar, né? Por um outro prisma. Essa sempre é a ideia. E bora lá. Da minha parte, podemos começar. Glória a Deus. Ô Anderson, e aí a gente decidiu por tema aqui da live, começar a falar sobre Esther. Eu acho que antes de tudo é falar o contexto, né? Que ela se encontrava, pouca gente conhece. Um pouco desse contexto, de onde que isso ocorreu, a forma como foi a história, até antes disso, né? Como é que Vasti foi destituída, tem uma série de questões, de perguntas aí a respeito desse tema.
Se você puder nos ajudar com isso. Tá, acho que em síntese, a gente precisa entender primeiro, tudo que aconteceu aqui no livro de Esther aconteceu em Suzã, a segunda capital da Babilônia. Então, a Babilônia, ela cresceu, entrou num ritmo de querer dominar o mundo, né? E começando pelos reis da Babilônia, Nabucodonosor lá no passado, começaram a atacar algumas cidades, não é diferente hoje, né? Hoje a gente vê a Rússia aí, né? Invadindo o território da Ucrânia e acontecia mais ou menos a mesma coisa naquela época. Então, Nabucodonosor queria ser o rei de todo mundo e se deparou com Israel e vai lá e faz cativo o sul de Israel, que onde a capital era Jerusalém. O norte já estava passando por um processo, né, com a Síria. Então Israel foi dividido ao meio aí com o avanço de tropas de outras nações aí, no caso o sul, tropas da Babilônia. Nabucodonosor avança sobre Jerusalém, lá tinha 2 tribos só, né? E a tribo que era maior era a tribo de Judá, da onde veio o nome judeus. Para quem não sabe, o nome judeus vem da tribo de Judá, a tribo que era a sua grande maioria do sul e que foi levado cativo para a Babilônia. E na Babilônia, os judeus passaram ali 70 anos e a gente chega aqui nesse momento ímpar, né, da vida dos judeus, que é onde uma mulher, uma plebeia, se torna uma rainha lá na Babilônia. Olha que coisa interessante, já profetizado por Jeremias, que Deus ia abençoar esse povo lá. E aí Esther ganha esse título de uma maneira assim delicada. O Eduardo vai poder falar um pouco sobre isso. O livro de Esther não aparece o nome de Deus, né, em nenhum momento. E o que é pregado muito, né, que Mardoqueu é honrado, ou Mardocai em alguma Bíblia aí, dependendo da tradução, ele é honrado, é o que mais é pregado na maioria das denominações, mas existe todo um contexto dentro desse livro, é um contexto lindo, não é à toa que aqui não está escrito o nome de Deus nesse livro, não é à toa. Desse livro saiu uma das maiores festas dos judeus, chamada festa de Purim. Então, assim, é um livro que vale a pena você colocar um pouco do teu coração, um pouco do teu olhar para ele, para aquele que acredita na Bíblia, óbvio. E vocês vão ver coisas assim fantásticas dentro desse livro, ensinamentos fantásticos, e a gente vai ver que o livro não roda só em torno do capítulo 6, não. O capítulo 6 não é o foco desse livro. Eu garanto para vocês que o capítulo 6 não é o foco desse livro. Até porque, se Mardoqueu é honrado só dando uma volta na cidade de cavalo e depois ele volta para o mesmo lugar onde ele estava, para mim não é honra isso. Né? Honra foi o que aconteceu depois, nos próximos capítulos, e Deus vai fazer uma coisa maravilhosa dentro do livro. E vale a pena. Mas aqui, não é possível não. Ele voltou para o mesmo lugar, moço? Voltou para a porta, ele deu uma volta no cavalo, desceu o cavalo, volta para a porta, para o mesmo lugar onde você estava. Volta para o mesmo lugar onde você estava. Então, sei lá, tem gente que acha que isso é maravilhoso. Não. É a mesma coisa de você, eu te prometer um carro, né? Eu tô falando Anderson, não tô falando do criador. Eu te prometer uma Ferrari, você dá uma volta na quadra e depois você desce, fala, pode sair fora, a Ferrari não é tua, é minha, volta para o lugar onde você estava. Então, sei lá, cada um interprete aí da maneira que quiser. Né? Eu estou dizendo isso por quê? Porque o foco não é o capítulo 6. O foco desse livro aqui está nos capítulos aqui na frente, é o que aconteceu aqui na frente. É a libertação de um povo todo, e não uma volta de cavalo de uma pessoa só. É uma libertação toda. Tanto que a festa de Purim não é para comemorar a volta de cavalo de Mardoqueu, é para comemorar a não extinção do povo judeu dentro de Suzã. Ô, Du, me ajuda aí, Du. Como assim o cara voltou, irmão, pro mesmo lugar aí? Ele deu um rolê no carro dos outros, irmão. É literalmente isso aí. É dar um rolê no carro dos outros. Assim, para falar que não é nada, aumentou a moral de Mardoqueu entre os que habitavam ali. Vou falar para você, o top da exaltação desses 6 de Esther é isso. Porque, na verdade, ele vestiu uma roupa emprestada, um cavalo emprestado, um cortejo emprestado. Foi mais para provar para Amã que Deus estava com ele, não com Amã, e isso serviu mais para a humilhação de Amã do que para a exaltação de Mardoqueu propriamente dita, né?
Só que aí o problema tá na lambança que é feita nas pregações em cima disso aí, né, John Anderson? E os irmãos que estão assistindo. E isso abre um precedente para uns pensamentos equivocados. Rapaz do céu, isso faz tanto mal, tanto mal. Mas eu gostaria de, nessa live, deixar o Anderson andar bastante no contexto do livro. E o Anderson entende bastante desse livro aí. E depois a gente pega de pau a pregação aí. Se vocês achar bem, né? Pôr bem esse caminho aí. Aonde realmente, né, Anderson, você falou dos próximos livros, quer dizer, os próximos capítulos, aonde a mão de Deus trabalha grandiosamente por esse povo, e aí sim está o cerne da benção, está a exata exaltação, está o movimento de Deus, que é tão lindo, mas o foco das pregações, da teologia, da prosperidade, da vitimização e da meritocracia, porque aqui é mérito de Mardoqueu esse rolê no cavalo, porque ele deu uma ajudinha pro rei, o rei ia morrer, ele soube da tramóia e delatou, ele é um delator, né? E ele conseguiu livrar o rei da morte. E aí, enfim, né? Agora você imagina como é que, eu vou só pincelar, como é que Deus vai perder o sono e alguém vai trazer o livro das tuas crônicas para ele lembrar de um feito que você fez para ele te exaltar. Rapaz, é difícil de aplicar esse paralelo. Você tem que se achar eu vou muito colocar até isso, açúcar. Eu vou colocar até açúcar na minha água, porque é forte. É forte. Mas vai lá. O Anderson, seria interessante, você acha que dá para tocar por esse lado, mostrar toda a grandeza do capítulo, do livro? Sim. O livro ele é um livro tremendo, né? E para o pessoal que ficou com alguma dúvida aí, olha que interessante, né? Eu vou tentar resumir o máximo que eu puder aqui, até para a gente ganhar tempo. Toda a liberdade é tudo. Mas olha que interessante, né? Verso 11 do capítulo 6 diz assim: Amã apanhou o cavalo, vestiu a Mardoqueu com trajes reais e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, apregoando diante dele. Assim se faz a homem cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, para o mesmo lugar que ele estava, o mesmo lugar que começou a sua vida, e era o lugar onde ele deveria ficar. Onde ele deveria ficar. Tá? O lugar dele não era andando de cavalo, senão ele tinha continuado. O lugar dele não era com roupa real, senão ele tinha continuado com a roupa real. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado e ver que, como o Eduardo falou, o livro ele vai construindo um ensinamento. Todo o livro da Bíblia, isso para quem acredita em Bíblia, tá, gente? Porque tem gente aqui que vai falar, não acredito. Então não tem problema nenhum, segue com a tua fé. Mas aqueles que acreditam na Bíblia, todo livro, todo capítulo da Bíblia, ele quer trazer alguma coisa para você. O Senhor quer trazer algum ensinamento para você. E isso nunca vai mudar. O ensinamento sempre vai ser o mesmo daquele capítulo, daquele livro. Não vai mudar. Né? Então isso nunca mudou. O problema é que agora, né? Agora não. Essa coisa da prosperidade meio que maquiada, em algumas denominações é explícita, em outras são maquiada. Não a prosperidade no dinheiro, mas a prosperidade na exaltação, a prosperidade do seu ego, a prosperidade do seu eu, né? Aquela coisa do teu eu inflado, porque o anjo está com você, é só com você, o teu vizinho vai morrer da direita ou da esquerda e só você vai ficar de pé, né? Eu vou te exaltar no teu trabalho, você vai ver, eu vou tirar aquele que está lá e você vai ficar no lugar dele, eu vou pegar o teu documento que está embaixo e vou colocar em cima. Gente, se Deus faz isso, ele é injusto. Porque existe uma ordem para as coisas. Né? Que diferença que tem o eu? Imagina, Deus priorizando, a mesma coisa de uma mesa, tem um pai que tem os seus filhos, e aí para um filho ele dá um monte de coisa, e para o outro ele não dá nada. Não faz sentido. Que pai é esse que é justo? Não faz sentido nenhum. E aí essa questão da meritocracia, que eu mereço as coisas, eu mereço porque Deus vai olhar a crônica do que eu fiz, e aí ele vai olhar o que eu fiz lá no passado, uma cesta básica que eu levei, e ele vai me exaltar agora por causa dessa cesta básica que eu levei, né? Ou por causa de determinada coisa que eu fiz. Gente, quem somos nós? A única obra perfeita aqui é a obra de Jesus na cruz por nós. Se alguma coisa a gente faz é por causa dele. Tudo existe, vive, subsiste por causa dele. Se o meu coração bate agora, se o meu cérebro funciona, se tem sangue correndo nas minhas veias, se os meus rins estão funcionando, se o meu intestino está funcionando, se eu estou conseguindo falar e colocar em ordem as palavras que estão saindo aqui nesse microfone, chegando no ouvido de vocês, vibrando o tímpano de cada um de vocês, que vai para os 3
que os 3 ossinhos, os menores ossos do corpo, o tríbio, estribo e bigorna, entra lá dentro, né? Entra lá dentro, faz um sinal, uma frequência que vai para o teu cérebro para entender, uma frequência que se transforma em palavra. E o teu cérebro vai reorganizar tudo isso através dos seus valores, de tudo que você aprendeu até hoje, e transformar isso numa ideia que vai ser armazenada na tua memória. Gente, para um pouco. Quem que consegue fazer isso? Não foi meu avô que criou essa equação, nem o teu que está aí na live, nem o do Jonathan, nem os nossos professores. Alguém muito maior fez isso. E essa pessoa que está aqui, aliás, a festa de Purim, que saiu desse livro aqui, né? Purim significa sorteio. Foi feito um sorteio e a Amã colaborou com tudo isso para que todos os judeus fossem eliminados de Suzã. Que não foi a primeira vez que tentaram fazer isso, né? E aí veio a festa de Purim porque Deus apareceu no momento que eles precisavam, mas apareceu por trás de pessoas, Jonathan. Por isso que na festa de Purim, até hoje nos judeus, quem conhece um judeu pode perguntar, na festa de Purim, as crianças podem usar máscara. É a única festa dos judeus que as crianças podem usar máscara. Sabe por quê? Porque eles desaparecem. Porque eles desaparecem. Não é aquela pessoa. Ou seja, Deus está dizendo, eu vim por trás de outras pessoas. Eu vim com uma máscara para operar na vida de vocês, para operar na vida dos judeus. Eu vim atrás de uma pessoa, atrás de uma máscara. Ninguém ia conhecer que era eu. Por isso que não tem o nome de Deus nesse livro. Ele operou, ele fez, mas ele não apareceu. É como se esse livro de Esther inteiro fosse uma máscara que cobrisse a face do Criador para uma obra que ele começou e terminou nesse livro. É muito forte, mano. Top. É muito forte, hein, Du? Du, vai lá, Du. Não, eu queria que você falasse mais, meu. Não, eu gosto mais de ouvir o irmão. Pode colocar o seu ponto de vista aí, que é chique demais. Foi só eu e o John. Você fez falta demais a gente aí. E para quem tiver dúvida sobre a festa de Purim, capítulo 9, que para mim é o ápice do livro todo, capítulo 9, no verso 18, a festa de Purim. A festa do sorteio. A festa daquilo que era para acontecer e não aconteceu. Então eles estão comemorando algo que era para acontecer e não aconteceu. Vocês viram a diferença? Não é algo que eu quis subir num cavalo e montar e ser exaltado. Algo que ia acontecer de mal comigo e não aconteceu. Para todo mundo que está aqui, 250 pessoas na nossa live, quantas coisas ruins você sentiu, ou viu, ou percebeu, ou foi construída de mal na tua vida e não aconteceu? E você sabe, você olha e fala assim, não foi meu vizinho, não foi meu pai, não foi minha mãe. Alguém entrou aqui, fez alguma coisa e fez dar certo e eu estou hoje vivo, ou eu estou aqui dentro da minha casa, eu estou aqui com saúde, ou eu estou aqui porque alguém operou através de uma outra pessoa, através de um outro ser, através do tempo, através do espaço, e eu estou aqui para contar um milagre. Mas eu não vi Deus. Mas pode ter sido uma pessoa, pode ter sido o próprio tempo. Sabe aquela coisa de você não sair, alguma coisa te atrapalhar na saída do carro, e aí você sai e alguma coisa aconteceu de ruim? Eu estou dando só exemplos aqui, tá bom? Porque a gente sabe que muitas vezes você sai da sua casa no horário certo ou atrasado e bate o carro, justamente porque você está atrasado. Mas aqui é um exemplo para dizer que Deus ele opera por trás de outras coisas. Não sei se eu me fiz entender. Sim, perfeitamente. Du, Oi. Mas por que nós, então, temos essa necessidade de achar um herói? Por que nós temos essa necessidade de achar um protagonista? Às vezes Deus faz alguma coisa e nós precisamos achar alguém que pregou isso, irmão. Às vezes acontece uma catástrofe, nós ficamos procurando alguém que anunciou isso, porque nós precisamos de um herói, nós precisamos de um protagonista. Por que isso, mano? Essa que você trouxe sobre as catástrofes realmente o pessoal procura, né? Ver se algum irmão pregou, profetizou. Isso vai dar aquela sensação de que eu estou servindo um Deus que tudo controla, tudo vê e eu preciso de provas. Provas é a ausência total de fé, tá? Quando eu busco provas, é falta de fé. E uma pessoa como um modelo heróico, que no caso seria Mardoqueu, a gente quer ver uma correlação com a nossa vida, uma referência. Isso aqui é um suporte que te traga tranquilidade emocional de saber se Deus fez com um homem, fará comigo. Se é o mesmo Deus a quem sirvo,
Então eu estou passando algo semelhante. Mas o perigo da história de Mardoqueu e a aplicação dela num púlpito, ela se dá muito num paralelo equivocado. Exemplo, pode ser que eu e você, John, por alguma razão da vida, nós se desentendemos. E aí isso vai nos colocar em situações antagônicas. Eu quero que Deus prove que eu estou certo e você quer que Deus prove que você está certo. E ambos estão orando ao mesmo Deus, só que de formas opostas, né? Eu quero que Deus me dê vitória em cima da tua derrota, e você quer que Deus te dê vitória em cima da minha derrota. Isso pode muito acontecer e não precisa ser entre irmãos. Pode ser fora da atmosfera ou do universo de irmandade cristã. Eu estando dentro de uma igreja, eu tenho um oponente, uma pessoa que está contra mim em ação judicial ou qualquer outra disputa que seja. Quando sair essa pregação sobre Amã e Mardoqueu, automaticamente eu vou pensar que essa pessoa é Amã e que está me perseguindo de alguma maneira, e quando a palavra começar a indicar que vai haver uma forca para Amã, eu vou me regozijar disso, eu vou gostar disso. Esse é o primeiro problema nocivo, é um veneno para a alma, porque sendo Cristo quem é Cristo, ele sendo esbofeteado, cuspido, para aquecer o sacrifício, 200 chibatadas na costa, azorrague no caminho, caiu, desfaleceu, bateram no rosto, profetiza quem te bateu, cuspiram, lancetada, vinagre, vocês sabem de onde veio o vinagre, e no final o que ele falou? Perdoa, Pai, por eles não sabem o que fazem. Ou seja, a natureza cristã, ela é totalmente ferida quando eu começo uma pregação neste sentido. Por isso, quem vai pregar tem que tomar um cuidado enorme, porque eu vou estar plantando no coração de quem ouve, e isso movido pelas suas emoções, e é o que nós queremos ouvir, que Deus me justifique em cima daquele que está me oprimindo. Eu quero isso, porém o cristianismo não prega isso, Cristo não prega isso, é o inverso disso. Eu não posso desejar e nem me satisfazer e nem me alegrar com alguém que em alguma disputa padeceu, perdeu para mim. Eu não posso me alegrar com isso. A minha natureza quer, eu, ser humano, quero, mas o que Cristo me ensina é totalmente o contrário disso. Então, quando eu começo a pregar, isso já é o primeiro problema, né? Começo a pregar para a igreja, ou alguém prega, que Deus vai enforcar o Amã, dependendo esse Amã é o teu esposo, dependendo esse Amã é tua esposa, dependendo é o teu companheiro, o teu amigo de trabalho, é teu irmão de sangue, ou aquele companheiro que por algum desentendimento vocês não se gostam mais, e alguma razão aconteceu. Enfim, você vai chegar num momento, cara, que isso vai te envenenar, vai plantar uma semente maligna em você. Esse é o primeiro. Às vezes, os dois caras estão na mesma igreja e a palavra vem e os dois ouvem. Agora Deus para decidir quem que é a mãe e quem que é mais do que eu, meu irmão. Exatamente. Aí Deus não tem Amãs como filho. Deus não tem. Na verdade, às vezes, uma desavença entre eu e você, ou entre eu e o Anderson, seria para nós praticar a misericórdia. Deus até abre um precedente, a gente se estranha de alguma maneira, para que eu aprenda a ter uma velocidade máxima de perdoar o meu irmão e o meu irmão me perdoar. Porque eu sempre digo, o maior sintoma de que você é um cristão cheio do Espírito Santo é a velocidade com que você perdoa uma ofensa. Olha a velocidade que Cristo perdoou a ofensa. Ele tinha acabado de ser espancado, estava bem na morte da cruz, ele perdoa, Pai. Você vê o auge da pregação de Estevão, o primeiro martírio, os 7 diáconos, foi o auge da pregação, ele tombando no chão, ele parafraseou Cristo, perdoa estes também. Você vê que o poder de Deus, ele transforma em você numa pessoa que não pode mais ser ofendida. A caridade, ela tudo suporta, né? E ela é o vínculo da perfeição. Então, você vê que quando eu sou fomentado a desejar, que nem você falou, né? Um exemplo hipotético, imagina, os dois caras dentro da igreja, um lá no meio da orquestra, outro no banco lateral. O Amã tá aqui, você começa a olhar, isso mesmo, Senhor, e chora. Glória a Deus, Senhor, a me justificar. Daí, quando chega a exaltação de Mardoqueu, o cavalão do rei, né, o rolê na cidade, o povo anunciando, o camarada já pensa que Deus vai criar uma exaltação, uma virada de cativeiro, um nível hard, irmão. Ele vai subir na Hilux branca, ou sei na Land Rover, vai mudar para o condomínio mais top da cidade, ou vai para o ministério, todo mundo vai ter que ver que ele é o homem de Deus, a custo da inveja alheia.
a custo da igreja ficar abatida, porque, de certa forma, são oponentes nessa ideia da pregação. São oponentes. Um está de um lado desejando uma coisa e o outro do outro. E Deus escolheu ele para exaltar ele como o homem cuja honra Deus se agrada. Irmão, sabe que honra que nós temos, mediante ao favor da graça? Nós somos culpados da morte de Cristo. É isso que somos, não é outra coisa. É culpa nossa que ele foi esmagado lá pela ira de Deus. E aí você quer ser o homem cuja honra Deus se agrada? Essa carapuça não veste na nossa cabeça, irmão. Não dá para vestir isso aí. Faz sentido nenhum. É um perigo terrível, né, Anderson? É um perigo. Não, muito grande, muito grande. Paulo já tinha falado, né? A gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E hoje muitos evangélicos estão invertendo, eles estão se alegrando com os que choram e chorando com aqueles que se alegram, né? Então, quando a pessoa consegue alguma coisa boa na vida, que talvez até fruto do seu trabalho, ou na maioria das vezes fruto do seu trabalho, a pessoa chora. Por que ele tem ou não tenho, né? E quando é o contrário também, às vezes a pessoa passa por um momento difícil lá, fala, alguma coisa ele deve, por isso que ele está nessa situação. Deus está pesando a mão sobre ele, né? E a única coisa que o Criador esperava de você era que você chorasse com os que choram e se alegrasse com os que se alegram. O que parece ser tão simples a hora que a gente lê, na verdade é muito complicado na hora de aplicar, né? Principalmente se a gente está dentro de denominações, aqui ó, plural, denominações, que pregam essa questão de você estar no centro de tudo, você é o centro de tudo. Então, eu canso de ver alguns pregadores dizendo, você não pode aceitar determinada coisa, nós não vamos aceitar. Diga para o teu Criador, você não aceita. Eu não aceito essa derrota para minha vida, eu não aceito essa enfermidade. Você aceitando ou não, o sol nasceu para preto, branco, azul, amarelo, e para, né, entendeu? Eu determino, continente. Tem essa, eu determino é forte também. Eu determino que vai ser dessa forma. E você não determina nada, nem eu, nem você. A gente não determina nada, né? Então, o cuidado que a gente tem, e foi muito bem colocado pelo Eduardo, gente, e vamos colocar aqui, tá? Nós não estamos generalizando, a gente está falando que existe uma grande porcentagem, você que está na live, pense da sua maneira aí, pense com o seu próprio neurônio, e veja se faz sentido o que nós estamos falando aqui. Tá? Se você já foi na igreja e sentiu isso, pensou dessa forma, então é hora de dar um passo atrás e ver o que realmente o livro, qual é a lição que o livro e o capítulo realmente quer te trazer. Mardoqueu ficou conhecido em toda a cidade? Sim. O capítulo 9 diz que ele se tornou um homem poderoso, não poder de estar no lugar do rei, mas que todo mundo conheceu ele, olhou e falou, Mardoqueu, mas para que ele usou tudo isso? Qual era a ideia? Para que ele usou todo esse conhecimento, tudo que ele tinha? Para livrar o povo judeu da morte. Essa foi a ideia. Então não é um andar em cima do cavalo. A ideia toda... Não é o cavalo branco, nem a capa, nem a roupa do rei, nem o babaca do Amã falando. Esse aqui é o homem cuja honra o rei sagrado. Não é isso. Isso é um tijolo de uma grande construção que é o ensinamento que tem no livro. Mas é um tijolo, não é o todo. Então, o que acontece com muitos pregadores, não todos, vão pegar esse tijolo e vão fazer dele uma construção. E tenta... se esconder num dia de chuva embaixo de um tijolo, e eu te pergunto, dá certo? Não dá. Né? Embaixo de um tijolo não dá. Não dá, tem que ter uma construção para você se esconder. A construção é o livro, capítulo 6 é um tijolo. E o detalhe, né, Anderson, que eu trouxe aquela questão de você pode incitar um veneno contra os seus irmãos, contra os seus iguais ali, quando que é realmente aquilo que você falou, chorar com quem chora, alegrar com quem se alegra, mas quando corta na tua carne, aí você quer que o Senhor justifique você, não teu irmão, você, certo? O problema é que a nossa natureza também, ela quer receber os louros de algo que a gente presume ter feito. Né? A Mardoqueu fez alguma coisa? Fez sim, ele cumpriu a sua função. Tem algumas teorias que parece que ele tinha um certo cargo, né? Eu não vou nem entrar nisso daí, mas enfim... alguns estudos que levam a acreditar que ele tinha um cargo militar, alguma coisa assim. Porém, ele cumpriu a sua atitude ali, sua ação, e ele foi recompensado. A ideia de aplicar isso na vida cristã, no favor imerecido, ela é totalmente antagônica ao favor imerecido, porque como é que eu mereço algo se é imerecido? Logo eu não tenho mérito. Então, aquilo que você trouxe bem no começo, cesta básica, uma ajuda tal, algo que você fez, ou nem às vezes não é algo pontual, ou é algo que a tua vida toda cristã você acha ter feito.
né? Como o Jó também achava que tinha feito, né? Ele era o pai do órfão, Sim, esposa viu, sim. e ele quis cobrar isso daí, ele quis exigir uma recompensa em cima dos seus feitos. E o cristão, ele é incentivado, às vezes, a pensar dessa forma por pregações que não são cristocêntricas, dizendo: o Senhor sabe o quanto você lutou, o quanto você fez por essa obra, a tua mãe, Meu Deus. o seu Deus mandou, você foi, você não se negou, mesmo na guerra, mesmo na dificuldade. Amém, amém, Deus não deve amém. nada para ninguém. Fala mais. Meu Aí Deus, vocês só coisa vem nessa, linda. né? Acreditando que realmente, pô, eu tenho algum crédito aí, hein? Lembra daquelas. Não, e o camarada ouve você falando isso ainda, fala assim: meu Deus, é Deus, é Deus. Fala mais, senhor. E vai chorando, né? E a água vai descendo, porque isso aí é gostoso, né? Ficar massageando você ali no banco, né? É o ego, massagear o ego é maravilhoso. Nossa, aí você vem em mim que é isso mesmo, é Deus falando: nossa, Deus purinho, hein? Deus purinho. Então você vai esperando que vai ter uma recompensa, né? E a recompensa baseada nesse ponto bíblico, que Mardoqueu foi lembrado por um ato que estava nas crônicas, e ele sim foi beneficiado por esse ato. E tudo é um caminho de Deus, como o Anderson bem falou. O livro não fala o nome de Deus. Deus trabalhou atrás, por detrás, como se estivesse nos bastidores, mas ele controlou tudo. Ele controlou tudo e levou o povo aonde tinha que levar, que era salvar o povo da extinção, né? E ainda foi custoso isso daí, né, Anderson? Porque o pessoal não sabia lutar, o pessoal era escravo, era só agricultores, lavradores, o pessoal não tinha espada, foram aprender a lutar. Então, Mardoqueu se lascou de verde e amarelo para fazer esse povo aí lutar pela sua liberdade de alguma maneira, né? Teve que entrar. Bom, mas o que eu quero dizer... meritocracia, ela envenena o cristão de hoje porque ele presume ter um crédito e algo a receber, né? Tinha irmãos antigamente que até falavam que homem e mulher de Deus tem crédito no céu, era uma das maiores mentiras que a gente ouvia. Teve irmão que a gente ouvia falar: hein, passa o cartão que você tem crédito com Deus. Meu pai, se eu passar o cartão, sai uma fatura enorme negativa, que a polícia do Serasa me prende na hora, irmão. Eu tô devendo uma dívida eterna, moral com Cristo, eu não vou poder pagar. É uma dívida moral, porque ele pagou a minha e a tua dívida. E ele sabe que nós não tem como pagar, né? E não está cobrando, ele sabe disso. Mas moralmente, internamente, o cristão que entendeu o sacrifício, ele se sente em dívida com o mestre, porque ele fez por você algo que você nunca pode fazer. Então, ter crédito e achar que de alguma maneira, porque você fez um bem feito ou uma vida toda se voluntariou à servidão, obediência, né, um homem cristão, uma mulher cristã, e por isso você tem algo aí a Deus te recompensar, esquece, irmão. Por isso que quem prega essa pregação, para mim, é uma das mais difíceis de fazer uma aplicação correta com o Evangelho de Cristo. É muito difícil, porque não faz sentido. Tem uma outra ideia por trás dela, que é essa que o Anderson está trazendo, da atuação de Deus nos bastidores, nos detalhes. Ele criou um mecanismo perfeito que resultou na preservação da raça dos judeus. Então isso é top, mas não colocar o homem no centro dessa pregação e fazer dele um cara exaltado que vai dar um rolê de cavalo na cidade aí, que não vira nada nisso aí, viu? Aquele profeta que era mais ou menos, ele era bonzinho, tal de Isaías, ele falou que a nossa justiça era trapo, né, mano? Trapo de imundícia. Rapaz, Isaías, mano, Isaías, esse 282, Isaías, aquele cara bom, ele era bom, falou que toda a justiça, tudo que ele tinha feito era trapo de imundícia, você imagina? As nossas obras de justiça, ele falou, ou seja, não é só as obras comuns, não, são obras de justiça. E Isaías era um profeta que veio da nobreza lá, o cara era top, mano. E a hora que ele olhou, e trapo de imundícia, no meu entendimento, tem duas aplicações, ou era aquelas ataduras de leproso, ou é o que mulher usa nos seus dias, no seu ciclo menstrual, porque os dois dá certo. São coisas que não tem finalidade alguma, é lixo. É lixo, velho. Misericórdia. Manda lá, Anderson. Enquanto é trapo, ainda não é lixo, né? Se torna trapo de imundícia quando é usado na ferida ou tem contato com algum tipo de sangue podre, algum tipo de sangue, no caso, ou sangue menstrual ou sangue de ferida, e depois é descartado. Aí ele leva o nome de trapo de imundícia. Sim. Até então é só trapo. Mas Isaías deixa muito claro, as vossas justiças para Deus são como trapos de imundícia, quer dizer. Tem nada de bom, não.
Até Anderson, porque não é a gente que faz, né? Até porque não é a gente que faz. Se tem alguma justiça em nós, não é nossa. Não é nossa. tudo que nós fazemos é um privilégio, é uma honraria, né, irmão? Nós temos que ser gratos por estar sendo usado por ele para fazer alguma coisa. Anderson, mas não é É o que fácil. o Eduardo pro falou, pregador essa ver coisa isso. do cartão. Essa coisa do cartão, desculpa, essa Não, coisa do cartão bora. que o Eduardo falou, a gente não tem crédito, muito menos cartão. Muito menos que tem nada. Não? E muito menos cartão. Não tem crédito, muito menos cartão. Então não tem essa. Não adianta nem pôr o dedinho lá. Ah, eu vou colocar o polegar aqui para ver se lê alguma coisa e ver se eu tenho algum crédito. Você não vai ter. E engana-se tanto aquele que prega, que diz que você tem esse crédito, como aquele que aceita e acha que realmente tem. Então, e aí vem as cobranças, porque quem acha que tem crédito cobra. Sim. Esse é o grande problema. Então começa uma cobrança em cima do criador, uma cobrança que não é justa. E não é nem aplicável, como a gente acabou de dizer. Só que alguém plantou na sua cabeça que você tem. Entendeu? Esse é o grande problema. Vocês viram os últimos dias aí, o dinheiro parado em contas aí, que o pessoal esqueceu? Sim. É. Então vem comigo só para pegar o exemplo aqui. Tem pessoas que acreditam que tem esse dinheiro. Então imagina se eu falo pro Jonathan, vai lá que você vai ter dinheiro para comprar um carro, rapaz. E aí o Jonathan acredita no que eu falei e começa a arrumar uma confusão com os bancos, entendeu? E com o governo, acreditando que ele tem um dinheiro que não existe. Então essa situação do crédito não existe, você não tem. É o Criador, pela sua imensa misericórdia, que mandou o seu filho morreu, sacrifício de cruz por causa da tua vida e da minha. Ele que abriu uma porta de misericórdia na minha e na sua vida, não que a gente tenha algum crédito. Esquece isso daí, passe uma borracha nisso daí. A próxima vez que você ouvir, não deixa esse tipo de veneno envenenar a tua mente nem a tua alma. Eu vou dizer veneno, porque tem muita gente, eu conheço muita gente, que hoje está decepcionado, triste, e conheço pessoas depressivas, que estão depressivas por causa de pregações dessa forma aí, que não chegou em lugar nenhum e, óbvio, não vai chegar. Pô, e quantas vezes, né, a gente não vê alguém que às vezes testemunha ou conta uma obra que seja falando que Deus me fez isso porque eu fui crente, porque eu fui santo, porque eu fui... Deus me deu um casamento lindo porque eu honrei a ele. Quer dizer, a pobrezinha que não teve isso aí não honrou a Deus, né? A pobrezinha que não alcançou, o cara que não alcançou, parece que não serviu a Deus, parece que está condicionado uma coisa a outra. Isso é perigoso demais, irmão. Isso é perigoso demais, Du. Essa pregação que a gente está comentando hoje, essas pregações que a gente sabe que existe, ela dá suporte para esse tipo de pensamento. Ela alimenta esse tipo de pensamento e o resultado é esse que você está falando aí na cabeça das pessoas. E um testemunho como esse ofende muito a igreja, principalmente aqueles que por algum motivo tiveram um insucesso na sua vida familiar ou material, né, ou profissional, enfim. E isso a gente sabe que a vida é cheia de percalços, nem sempre depende de você. Vamos dar um exemplo, você casa, faz tudo, sua parte, e a esposa acaba querendo o mundo, lasca com a tua vida, você lutou 15 anos para pagar uma casa ou 20, aí você divorcia, perde a casa, vai morar de aluguel, perde isso, perde aquilo, isso uma ideia hipotética, né? Pode ser vice-versa, enfim. Isso, vice-versa. E, enfim, aí no final disso você é uma pessoa que não honrou a Deus, porque se não tivesse honrado, o resultado seria outro. Como você não honrou, e às vezes você tem uma vida cristã ilibada, esforçada, está ali se aplicando à obediência, se humilhando o tempo todo, buscando a Deus, tendo comprometimento com a vida cristã, né, seguindo o processo, mas teve um insucesso na vida terrena, e aí vai estar encaixado, classificado como homem que não teve, não honrou a Deus, né? E aí você é culpado dessas coisas. Enfim, é um veneno terrível, que desencadeia um monte de coisa e gera uma problemática enorme. E para curar isso é tão difícil, irmão, é tão difícil, porque às vezes a pessoa, que nem o Anderson falou, desenvolve uma depressão e daí fica irreversível, não volta mais para a igreja, não ouve mais uma pregação que possa curá-la deste mal e esclarecê-la, e Satanás é oportunista, ele vai esmagar uma pessoa dessa até a morte, até ela se enforcar, ou desistir de viver, ou cair num vício, entrar numa espiral decadente. Ou seja, o prejuízo gerado por um besterol, vocês perdoam eu, mas eu me iro, rapaz, por um besterol de um pregador que quer ser famosinho na hora e ver alarido e o povo chorando. Rapaz, ó o veneno. Eu digo, uma pregação mal pregada é melhor que não fosse pregada. Canta o hino e vai para casa.
Porque o negócio deles faz tanto mal no meio do povo que às vezes não dá para reverter mais. Então eu, sinceramente, o Anderson, o John e os irmãos que estão aqui, eu me indigno com essas pregações, eu fico indignado, eu não consigo estar dentro da igreja, ouvir um trem desse e não gerar uma indignação, porque consigo perceber, nós conseguimos perceber o mal que isso causa, é muito nocivo, parece algo simples, mas não é, se não tiver uma pregação corretiva depois, que alcance os mesmos ouvidos e o pregador, Deus dê a ele envergadura para dissolver esse mal. É muito terrível quando, que nem o Anderson falou, o livro quer contar outra coisa. É outra coisa que esse livro quer mostrar. A atuação de Deus, que é magnífica nesse livro, que é top demais. Ô Anderson, mas aqui eu queria que você nos ajudasse com um olhar, principalmente do pregador. Como que o pregador consegue olhar para esse livro e desfocar da ideia que ele aprendeu, que ele viveu como Mardoqueu, e entender o cerne que o livro de fato aponta? Como é que ele faz isso? Acho que a maioria aqui, ou uma boa parte aqui, mexe com cozinha. Sabe, pelo menos fritar um ovo. Acho que a maioria aqui, fazer um miojo, por exemplo, né? O que acontece? A pessoa que não tem um conhecimento daquilo que ele está fazendo, dessa ferramenta, porque a Bíblia é uma ferramenta. Deus deixou a Bíblia aqui como uma ferramenta. Ela é chamada em alguns pontos como uma espada, né? Então, o que está escrito aqui, ela é uma ferramenta para você combater. É chamada de espada, enfim, de ferramenta também em alguns lugares. E olha que coisa interessante, né? Quando você não sabe manusear bem alguma coisa, você pode machucar. E você pode se machucar. Porque não é só machucando, você também se machuca. Você se machuca porque, como o Eduardo falou, você planta dentro da pessoa uma semente de expectativas. Olha que coisa interessante, o que acontece no inconsciente das pessoas. Porque as pessoas estão recebendo isso no consciente, que é o que eu vejo, que eu sinto através do cheiro, do meu paladar, do meu tato, da minha audição. Esse é o primeiro impacto da informação quando entra dentro de mim. Só que quando ela entra dentro de mim, dependendo dos valores que eu tenho de mim, vai mexer na minha autoestima. Eu posso ficar com a autoestima muito elevada. É aquele crente que sai dentro da igreja assim, agora vai o racha, é tudo ou nada. Eu vou esperar porque agora o demônio vai cair. Então o demônio às vezes é o patrão dele, às vezes é a própria esposa, às vezes é um filho que está na droga, às vezes é alguma coisa dentro do trabalho, alguma coisa dentro de casa. Né? Então ele sai com a autoestima muito alta e pode sair com a autoestima muito baixa. O que é autoestima? Eu gostar de mim mesmo. Então eu posso sair gostando muito, além do que eu necessitava, ou gostando pouco, que é aquele que sai dizendo assim, ai meu Deus, não falou comigo. Por isso que as coisas não dão certo na minha vida, eu acho que eu estou errando nisso. Aquele irmão, ele faz tudo certo, por isso que ele recebeu. E eu não recebi, então eu vou fazer certinho agora. E ele começa, na cabeça dele, fazer esse certinho. Só que ele não conhece Bíblia. Ele não conhece a verdadeira vontade do Pai. Ele entende que a verdade que ele precisa seguir é aquela que alguém contou para ele. Entendeu ou não? Quer usar um terno, quer usar uma gravata, quer não cortar o cabelo. Entendeu? Na cabeça dele, talvez seja só o estereótipo externo e não a mudança interna. E olha como que ele sai. E aí a coisa não acontece, a autoestima vai lá para baixo. Uma pessoa com a autoestima ferida, isso aqui é forte, gente, que eu vou falar agora, para quem tem problema de ansiedade, para quem tem problema de depressão, presta atenção no que eu vou falar agora. Uma autoestima ferida, que é você gostar de você mesmo, ou ela está muito alta ou muito baixa, você não consegue ser empático. Alguém que está com a autoestima ferida, ele não consegue se colocar no lugar do outro. Isso é muito grave. Ele não consegue se colocar no lugar do outro. Porque quem está com a autoestima muito alta, ele só pensa nele. Ele só pensa em receber. Então ele vai para a igreja dizendo, hoje eu vou buscar. Ele nunca vai para entregar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele nunca vai para levar alguma coisa, ele só vai para buscar. Hoje eu vou buscar de Deus, hoje eu vou buscar uma palavra, hoje eu vou buscar uma virtude, hoje eu vou buscar um dom. Tá, mas o que você vai entregar? Ou seja, a autoestima dele está muito alta, ele está pensando só nele. E outro cuidado é quando a autoestima está muito baixa. Porque ele também só pensa nele, mas ele só pensa nele como desgraça. É só na minha vida que não acontece obra, é só na minha vida que as coisas não acontecem, é só Olha, Deus está mandando essa palavra, mas deve ser para aquele irmão, não é para mim. Deve ser para aquele irmão, não é para mim. Vai acontecer na vida dele, não vai acontecer na minha. Então a pessoa começa a levar isso só pro lado ruim. Só pro lado ruim. Então essa é a autoestima, ou muito baixa ou muito alta. Presta atenção, que quem está com essa autoestima ferida ou baixa ou alta, ele não consegue ser empático, se colocar no lugar de outra pessoa. Por quê? Porque o foco não é outra pessoa, é ele. Ou ele está muito triste, ou ele está muito alegre, ou ele está muito se sentindo máximo. Então nunca é outra pessoa, ele não consegue ser empático. E o que é ser empático? Se colocar no lugar
do outro. Quando ele não consegue se colocar no lugar do outro, ele não consegue amar o próximo como a si mesmo. Ele não consegue amar Deus sobre todas as coisas, porque o foco não é Deus, o foco não é o próximo, o foco é ele. Porque ele está muito triste ou muito feliz e as coisas têm que acontecer na vida dele. Vocês estão pegando essa chave aí? Todo mundo que tá aqui? Agora vamos lá. Olha como o negócio é ladeira abaixo. Vem comigo. A autoestima danificada, porque ela está muito alto ou baixo, o certo ela está estável, ela deveria estar estável. Quando nada de fora atrapalha meu interior. Quando se alguém passa perto de mim e não me sauda, isso não me faz mal. Sabe por quê? Porque eu consigo ser empático, eu consigo me colocar no lugar dele com a autoestima estável. Por que ele não me saudou? Gera uma pergunta dentro de mim. Será que ele está triste? Como é que foi o dia dele? Será que ele não me viu? Será que a prova dele é tão grande que ele não me enxergou? Olha como a autoestima estável te dá um leque de outras coisas para não pensar só em você. Você começa a pensar no outro. Olha que top. E a empatia, ela te dá essa é uma característica linda, porque além de você se colocar no lugar do outro de forma consciente ali, você também consegue se colocar no lugar do outro de uma maneira a ajudar o próximo. Só que você só consegue fazer isso com a autoestima estável. Alta ou baixa você não consegue, porque o seu foco é você. E com a autoestima estável, você começa a ser empático. E sendo empático, você pensa no nós e não no eu. Rapaz, será que eu estou conseguindo me fazer entender? Perfeito. Uma vez que você está com a autoestima estável, você consegue ser empático. Sendo empático, olha, presta atenção, você consegue praticar o amor-caridade. O amor-caridade, ele depende desses 3 degraus. Então, eu preciso estar com a autoestima estável, porque eu não penso só em mim, eu começo a pensar no outro. Pensando no outro, eu consigo ser empático, me colocar no lugar do outro. Sendo empático, eu consigo praticar o amor-caridade. O amor-caridade, a afetividade. Sabe, eu consigo olhar para uma planta e enxergar que ali tem uma vida. Eu não penso só em mim, eu vou aguar ela. Quando eu chego em casa, eu vejo meu cachorrinho vindo na minha direção, eu não vou chutar ele. Gente, até isso o cristão precisa entender. Porque se eu não tô conseguindo tratar bem aquilo que está dentro da minha casa, aquilo que está na minha volta, como é que eu vou tratar bem o meu próximo? Perfeito. É isso que as pessoas não estão entendendo. E quando a gente entra dentro do livro de Esther, é isso que o livro está desenhando. O tempo todo o livro vem desenhando essa mensagem. Qual é a mensagem? Primeiro, esteja com a autoestima estável. Você não está abaixo de ninguém, só que você não está acima de ninguém. É isso que aconteceu na vida de Mardoqueu. Ele não se sentiu melhor do que ninguém, diferente de Amã. E nem abaixo de ninguém. Tanto que ele se torna um líder, mas ele não deixou aquela roupa do rei, nem um cavalo branco subir na cabeça dele. Ele era um homem da porta do rei. Ele era um guerreiro. Então essa é a grande ideia do livro. E o Criador trabalhando por trás, como uma máscara na frente, como diz o Eduardo, nos bastidores, provando que a gente consegue ser melhor como ser humano. Provando que a gente consegue ser melhor como pai, como mãe, como irmão, como amigo. Essa é a grande ideia do livro. E não você montar num cavalo branco e alguém puxar esse cavalo e você ser o centro de toda a atenção. Não é essa a ideia. O centro de toda a atenção é quem está por trás de tudo isso. Só que ele não aparece. Percebe? Ele faz tudo, mas ele não aparece. A essência do livro não está em Mardoqueu, que apareceu, mas está em Deus, que não apareceu. Pegaram a chave? Forte. E quando você está assim, você não sente dor por se doar, né? Você não acha que é um sacrifício se doar, você não acha que é um sacrifício se colocar no lugar do outro. Porque você sente a dor dele de fato, né? Você vive a guerra dele. Então, para você vai doer também, como se fosse ele. É forte isso, mano. Exatamente. Até porque quem tem autoestima baixa, se ele vê alguém triste, ele vai falar, não tem como ajudar, porque a minha tristeza é maior do que a dele. Tem gente que compete na desgraça. Sempre. Tem camarada que você está conversando com ele e fala, ó, furou o pneu do meu carro. Ele fala, a suspensão do meu estourou. Você fala, rapaz, eu acho que eu tô com um dente aqui que tá ruim, eu tô com câncer. Ele sempre, a desgraça dele tem que ser maior que a sua. Então ele está com a autoestima muito baixa. E tem a autoestima alta que tudo dele é melhor. O carro dele é melhor, o médico dele é melhor, a igreja dele é melhor. O pregador da minha igreja é melhor, o seu, desculpa. Mas lá na minha igreja, lá é diferente. Lá o povo é do reteté mesmo. Lá não é busca, lá não sei o quê. Entendeu? Ele sempre é melhor. Então, o cuidado que a gente tem que ter, porque não é esse o recado que o livro está passando. Forte, hein, Du? Forte, mano. A ideia de Mardoqueu não tem nada a ver com
com os princípios de Deus sobre a cabeça de alguém, sobre a história de alguém. Essa aplicação equivocada, ela envenena todos os que ouvem, se os que ouvem não têm um filtro, né? Não tem um norte sobre o que é realmente uma palavra vinda de Deus e como ele atua. Então você ouve o que você gostaria de ouvir. Eu sempre falo, a Escritura fala muito dos falsos mestres, mas Cristo falou da falsa ovelha também. Existe a falsa ovelha. Ele disse, a ovelha conhece a voz do seu pastor. E lá, acho que salvo engano em Gênesis, disseram para Moisés, né? Não fales tu conosco aquilo que é aprazível. Não fale Deus, senão morramos, né? O povo não quer ouvir a verdade de Deus, eles querem ouvir o que é aprazível aos seus ouvidos. Exemplo é também Cristo, o Sermão da Montanha. Parou de multiplicar pão, parou de libertar, fazer milagre, o povo levantou e sacudiu a poeira e queria ir embora. Então, a igreja também tem que estar desperta com o espírito de bereano, Atos 17, vamos lá ver quem é os bereanos e por que Paulo elogiou, né? Paulo não, mas está elogiado que a atitude deles é muito nobre, né? Muito nobre, porque eles conferiam na escritura se era assim mesmo que Paulo pregava. Ou seja, não é saiu lá de cima, saiu de onde saiu, ou independente de onde você vai congregar, ou tua vida cristã, placa da igreja, é porque é Deus falando, não é assim. Deus nos deu a liberdade de conferir, de examinar. Paulo disse, falando 2 ou 3 profetas, os demais julguem com zelo entre si, né? João falou na epístola, né? Nem todos provai dos espíritos, ou seja, nós temos toda a liberdade de examinar. Então, quando a gente ouve um negócio desse, que nós nos tornamos o centro da atenção de Deus, né? O John vai me xingar, mas o problema é dele. Quando você se sente o orgulho de Deus, aí você tem que pensar o seguinte: tem alguma coisa errada aí com essa pregação. Eu não sou o orgulho de Deus. Se Deus tivesse orgulho de mim, eu não precisava de Cristo. E se eu tenho crédito também, não preciso de fiador. E Cristo é fiador. Então tem alguma coisa errada aí. A gente tem que rever. Então essa pregação, caríssimos irmãos que estão aí assistindo, se alguém entrar nessa vibe aí de que você vai ser exaltado pelo feito que você fez a Deus, ou o Senhor viu o livro das crônicas como se houvesse um registro que visa a recompensa das tuas ações neste meio cristão, sendo que Cristo foi muito enfático em dizer, sem mim nada podeis fazer. Se há alguma virtude em mim, no John, no Anderson, ou em vocês 300 que estão aqui assistindo e os demais que vão assistir depois, ela não é nossa, ela emana de Deus, unicamente de Deus. E olha bem, a palavra é que nós não somos justos, fomos justificados, ou seja, a justiça não emana de dentro de mim, ela emana de Cristo para mim, ou seja, é uma justiça emprestada, Ele me justificou, te justificou, não tem bom aqui, santinho, não tem bom, e esse negócio de ser exaltado em detrimento de alguém ser humilhado ou enforcado, não é cristão, não dá aplicação cristã, porque você não pode odiar ninguém. O João, na primeira epístola, disse, não sei se no capítulo 4, aquele que odeia o seu irmão é semelhante ao homicida. E aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Ou seja, se eu nutrir um desejo de ver alguém desfalcado mediante a uma disputa minha, e eu querer ver o mal dele, eu estou enquadrado no homicida e mentiroso. Querido, isso é demais. Ninguém entra no céu com essas invirtudes. Você está excluído. O homicida está excluído, o mentiroso está excluído. Então, se você tiver algum mal com alguém, você tem que, de alguma maneira, equalizar isso aí. Buscar em Cristo uma forma de equalizar isso daí, a tua natureza ser derrotada, apagada, e fazer o que o Anderson falou aí, empatia. Isso nada mais é do que amor ao próximo. Ver a vida pelo ponto de vista daquele irmão. O que ele está passando, e eu talvez não seja o causador do mal que ele está vivendo, as lágrimas que a família dele está derramando lá, eu não posso sentir prazer nisso. Você imagina, levar um irmão numa disputa judicial e ambos algum percalço da vida, e você gostar de ver aquele irmão perder a causa e pagar tudo, o cara tirar da mesa dos filhos para pagar as custas de um advogado judicial e depois pagar o que ele tiver de pagar ali. Irmão, isso não está certo.
Para nós cristãos não está certo. Entenda, nós somos homens normais, somos homens naturais, mas a nossa vida cristã, antes de sermos cidadãos da terra, somos cidadãos do céu. Temos que entender isso daí. Cristo não veio para ser servido, ele veio para servir. E nós não estamos aqui para ganhar de ninguém, nem ser honrado em cima de ninguém. Essa pregação não faz aplicação para o cristianismo. Presta bem atenção. Não dá certo. Não dá certo. Então, se você pensa que vai ser exaltado, e se você não for exaltado, a chance do outro lado é aquilo que o Anderson falou. Tem gente que se frustra tanto que perde as esperanças e a fé numa coisa dessa. Então, temos dois culpados aqui. Aqueles que sentados no banco querem ouvir isso porque isso sacia a sua fome, e os que estão em cima da tribuna, que querem pregar isso porque acham que isso é o que vai prender e fidelizar aqueles que estão ali sentados dentro da igreja. Ambos estão errados. Então, para mim, isso aqui não é numa denominação que eu estou atacando. Estou atacando essa postura. Essa postura não é aquilo que Cristo nos ensinou. Deus abençoe, queridos. Ô, eu acho que você tocou num ponto muito forte aí, que assim, eu acho que para quem nos acompanha, para quem entende tudo aquilo que Deus está fazendo, principalmente através de vocês, e eu só queria dizer aos irmãos que quando nós falamos de pregações, nós não estamos falando da pregação de determinada denominação. É geral. A pregação, ela é individual, é daquele que prega para aquele que ouve, independente de onde ele estiver pregando, da denominação que ele estiver pregando. Se alguém estiver pregando em nome de Deus, usando o livro da Bíblia, que é aquilo que nos regulamenta aqui, então se ele estiver usando a Bíblia, se ele estiver pregando em nome de Deus e utilizando dessas ferramentas, é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando da denominação A, B ou C. É disso que nós estamos falando. Correto, Anderson? É isso? Perfeito, até porque a gente não está generalizando e dizendo que são todos que usam essa métrica. Exatamente. Né? Nós estamos dizendo que existe um povo, né? Várias pessoas de muitas denominações que hoje estão doentes, que têm vários problemas psicológicos, inclusive, como a gente está dizendo aqui, de autoestima baixa, de depressão, de ansiedade, porque ficaram presas em pregações que eu vou dizer aqui, vou caprichar, não vão acontecer. Não vão, porque não era a ideia do livro, não era a ideia do capítulo, não era a ideia do ensinamento que o Criador queria para passar. O cerne, como diz o Eduardo, não era isso exatamente que girasse em torno de você. E eu falo de mim, irmãos, muitas vezes eu caí nessas falhas, eu errei nisso, e eu aprendi com Deus e com esses dois camaradas aí, muita coisa do que nós aprendemos, que vocês estão aprendendo, eu estou aprendendo aqui também. Eu falo, rapaz do céu, eu fazia tudo estranho errado, moço. Lascou tudo. Então, assim, eu convido vocês a aprenderem também, né? Até o irmão perguntou se a gente já fazia isso. Esses caras são outro nível, mas nós que estamos aprendendo é anotar, pegar uma caneta, anotar, porque é muito forte o que Deus está fazendo. Tem uma coisa que você falou, por favor. Eu fiz e eu acredito que todos tiveram a sua época de religiosismo e de ignorância bíblica. Porém, a Bíblia também faculta que Deus não cobra o tempo da ignorância. Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A partir do momento que você é esclarecido no assunto, Deus te esclareceu, e você volta à prática do erro propositadamente, você incorre em iniquidade. Aí é contigo, se você quiser fazer isso aí. Eu não pagaria o preço da iniquidade, porque é exclusão total do reino do céu. Cristo vai dizer, eu não te conheço, praticantes de iniquidade. Então, se eu sei hoje, se a luz chegou em alguém, agora você ande pela luz, pregue a luz e não tenha vergonha de fazer igual o John falou, igual eu falo de mim mesmo, que teve o tempo da ignorância. Graças a Deus, que Deus é misericórdia, é amor e Ele luta para nos esclarecer. Isso não é mérito meu, não é mérito do Anderson, não é mérito do John, não é mérito de ninguém. É a misericórdia dele que vai levando luz e nos fazendo esclarecido por misericórdia, para que deixemos de tropeçar e andar no escuro. Essa é a ideia. É isso aí, Eduardo, até porque... por favor, sério. Só concluindo a fala do Eduardo, o Eduardo deixou muito claro aí, e eu deixo muito claro aqui também. Eu já tive meu tempo também de legalista, viu? De religioso, fanático mesmo, aquele religioso que defende a instituição com o dente, mais do que bandeira de time.
aquele que arruma briga, sabe? Aquele cara do partido político que arruma briga por causa do partido dele, eu arrumava briga. Então, assim, só que chega um momento na sua vida que você se depara com algumas perguntas que não tem respostas. Então você tem que buscar lá dentro da Bíblia e parar de tentar achar a resposta da boca de outra pessoa. Vá você mesmo buscar. Faça como os bereanos, como diz o Eduardo. Inclusive tem uma live, né, no seu canal falando dos bereanos. Sim. Eu acho que vale a pena até assistir essa live. Quem não assistiu, assista, porque vale a pena você ir lá e olhar com seus próprios olhos. O cidadão A está falando uma coisa, cidadão B está falando uma coisa. Tá, mas e a Bíblia? O que a Bíblia diz? Vai você mesmo. Veja você mesmo com seus próprios olhos. Não precisa acreditar no que o Anderson está falando, até porque eu posso estar errado. E o Eduardo pode estar errado. Mas vai você, abre a Bíblia, pesquise, né? Vá atrás. E não é errado, gente. Qual o problema? Nenhum momento aqui a gente diz que era dono da verdade. O que a gente está colocando aqui é um ponto de vista. E esse ponto de vista, o maior intento dele é despertar em você um desejo de olhar para esse livro. E ver que não é só o capítulo 6 que existe em Esther. Existe o capítulo 9, o 8, o 3, o 2, o 1. E é uma construção que vai trazer uma ideia linda de como o Criador opera. E não só o 6. Então olhe com um leque diferente, com uma outra postura, com outro olhar. E você vai ver que você não é o centro do universo, não. Esse talvez seja o grande problema. Você cair de cima desse cavalo branco aí, achando que você é o centro do universo. Ô Anderson, eu acho que me veio um pensamento, né? O 6 de Esther, ele foca na exaltação do homem, mas... Eu já ouvi essa frase, hein? Me veio alguma coisa aqui. Tô brincando, pode seguir aí. O 6 de Esther, ele foca muito na exaltação do homem, mas o livro todo, ele apresenta a exaltação de Deus, né? Então o livro engrandece Deus. Mas 6 de Esther... aparecer, né? Se você isolar 6 de Esther, você vai ver a exaltação do homem. Mas se você ler o livro todo, você vai ver a atuação e a grandeza, a maestria de Deus. Isso é top demais. E o perigo que eu queria alertar para os irmãos que estão aqui, ó, tem ainda quase 300 com a gente. Irmão, se você chegar na porta do céu e falar assim, olha, eu quero entrar aí porque meu ancião me ensinou assim, assim, meu cooperador, meu pastor, meu presbítero, meu bispo, não importa, o ministro da palavra da tua igreja me ensinou A, B e C e eu fiz certinho, posso entrar? Se o que ele ensinou você tiver na escritura, glória a Deus por ser sorte sua. Agora, se o que ele ensinou não era bíblico, você se lascou com ele, tá? Esta é uma informação que eu preciso te passar. Porque Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele queria dizer o seguinte, me imita se eu estiver imitando Cristo. Se eu parar de imitar Cristo, vocês param de me imitar. Porque não adianta imitar Paulão, que é top, eu sou fã, se Paulo deixou de imitar Cristo. É o que o Anderson falou na live passada. Se o Eduardo falar uma coisa que não é bíblica, eu não concordo com ele. E se o Anderson falar uma coisa que não é bíblica, eu não concordo com ele. Mas é meu amigo, não tem problema nenhum. Só que para seguir, para imitar, a pessoa precisa imitar a Cristo. Então, veja lá. Se você ouve tudo, precisa de um policial aí, né? De um policial. Será que eu posso fazer tal coisa? Eu vou ligar para o meu pastor. Pastor, eu posso fazer tal coisa? Não é para ele que você tem que perguntar. Você tem que ir na escritura. Você tem que conhecer a direção que Deus quer que você ande, aprender com ele. Agora, ele vai ministrar a palavra, vai te dar conselhos, tudo bem, maravilha, mas você não precisa de um policial te dizendo, você pode ir aqui, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro. Você tem que ter estabelecido um relacionamento entre você e Deus, e a Bíblia é o teu manual de fé e conduta, nela está toda a informação que você precisa para A ou para B, e se você chegar na porta do céu, Senhor, eu obedeci criteriosamente o que estava nas Escrituras, que tu me deixou esclarecido, e teu Espírito me guiou em toda a verdade, você vai escutar um maravilhoso, um afetuoso, entrai para o gozo eterno do teu Senhor, vai ser top, viu? Eu quero... Glória a Deus, sério. Se Deus quiser, nós vamos ouvir. Amém. Anderson, eu acho que nós matamos esse 6 de Esther aqui, irmão. Acho que nós encerramos aqui. Eu até acredito que muitas pessoas podem ficar até frustradas, né? E dizer, nossa, não era o que eu imaginava de 6 de Esther, né? Porque toda vez que eu ouvia 6 de Esther, eu ia andar em cima do cavalo branco. E hoje eu descobri que eu não vou andar em cima do cavalo branco e a coisa esquentou pro meu lado, tô com um monte de responsabilidade agora. Essa realmente é a ideia. Tá? Essa é realmente a ideia. E se alguém, independente da denominação que você tá, você começou a se perguntar se o que você está ouvindo é realmente
a mensagem que o Criador sempre quis passar, olhe você mesmo para dentro da sua Bíblia. E não tem o irmão Anderson, o Eduardo, nem o John como um exemplo, não, tá? Sim. Aqui são 3 pessoas que estão colocando ponto de vista. Exemplo você vai achar dentro da Bíblia. Você quer um bom exemplo? Tá aqui, ó. O exemplo tá aqui. O que nós estamos falando é o nosso ponto de vista a respeito do exemplo que nós estamos lendo. Exato. Tá bom? O exemplo tá aqui. Siga esse exemplo aqui. Ah, irmão Anderson, você vai em que igreja? Que te importa, né? Que te importa. Agora, uma coisa é importante para você, se você quiser saber. Eu adoro, eu louvo, eu faço minha súplica, independente do lugar que eu vou, eu sei que o lugar que eu vou, eu entro com a minha cabeça, com o meu cérebro, com os meus neurônios. Pode ter certeza disso, o Eduardo e o John também. Pensem nisso. Acho que vale a pena colocar um pouco de esforço e energia nisso que a gente está falando. Então, um pouco de esforço e energia nisso que a gente está falando. Olhe com os seus próprios olhos. Abra a Bíblia. Vá ler um pouquinho. Né? Ouça outras pessoas. Não tem problema nenhum. Tem gente que fala, olha, você não pode ouvir pregação de outra denominação. Se o teu pastor fala isso, ou ele é muito ruim de Bíblia, ou ele é um péssimo pastor, né? Ou ele está com medo de perder o que você tem trazido para ele. Independente do que seja. Até glamour, né? E um ego exaltado, que às vezes a pessoa tem medo de perder isso também. Então, agora, se ele te dá liberdade, fique tranquilo, né? Fique tranquilo e vá, veja outras coisas, veja outras ideias, participe de outros podcasts, escute, mas confira tudo aqui dentro da Bíblia. Você não tem nada para perder, só para ganhar. Deus tem um relacionamento com nós. O problema é que às vezes nós terceirizamos esse relacionamento. Não terceirize seu relacionamento com Deus. Não deixe que ninguém... E lembra do véu do templo? Terceirize por ele. O véu do templo foi rasgado de cima para baixo, né, Anderson? Quer dizer, tem gente costurando. Era ele falando, agora eu falo com vocês. Agora o assunto é aqui, ó. Você me ouve. E tem gente costurando, John. Ele franqueou. Exatamente. E tem gente costurando. Nosso relacionamento... Não, pelo amor de Deus, seu relacionamento com Cristo é você quem faz. Ele te ouve, ele fala com você, ele tem que falar aqui, irmão. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Se você não conhece, é porque você não ouviu ainda. Ô Anderson, eu acho que assim, considerações finais aqui no 6 de Esther, eu acho que a gente já finalizou bem esse livro, de uma forma de entendimento muito boa. Eu tô feliz de ter participado com vocês, de novo, né? Eu vou ficar falando isso aqui inúmeras vezes, é só o nosso ponto de vista. Se você tá aí e não concorda, ótimo. Se você não concorda, significa que você tem bala na agulha e já viu coisa que a gente não viu. Então, top. E você que está tendo esse primeiro contato agora com o livro todo, então olhe o livro todo. Lembra da cozinha? Lembra lá? Miojo não é só miojo, então tem que colocar uma água, tem que colocar um tempero. Ovo não é só ovo, tem que colocar o sal, né? Alguém vai lá e coloca um queijo para dar uma incrementada. A Bíblia não é só um capítulo. Não é Gênesis 1, haja luz, não é a exaltação de José sendo colocado no trono de Faraó, não é Josué capítulo 1, não temas... não é só o Salmo 23 ou 91, não é só isso, coloque isso na sua cabeça, né? Cantar de Salomão não é só o capítulo 2, a Rosa de Saron não é só o capítulo 2, Isaías, você viu quanta coisa bonita foi falada de Isaías hoje aqui, Daniel não é só o sonho do rei, tá? Então tem muitos livros aí que vale a pena você colocar um pouco de atenção e colocar um pouco de carinho, um pouco do seu tempo. Lembre-se que você vai ficar com a autoestima estável, vai ser muito mais empático e vai conseguir praticar o amor e caridade, que é essa a grande ideia que a Bíblia quer trazer. Foi um prazer estar com vocês, uma alegria muito grande e espero a gente ter outras oportunidades. Se Deus quiser. Du, considerações finais, meu caro? Gratidão de todo o coração por mais uma participação. E uma vez ficou ecoando aqui uma pergunta ou uma fala de um dos irmãos que estava assistindo uma das lives e disse, mas vocês estão dizendo totalmente o contrário do que fulano, cicrano, bertano, né, igreja A, B ou C ensina. A ideia realmente é essa, tá? Não é contrariar, não é essa a ideia. Nós temos um foco aqui, olha, vamos contrariar tal pregação? Vamos contrariar tal pregação? Não é essa a ideia. A ideia é mostrar um contexto, uma amplitude, um prisma diferente sobre um ponto bíblico.
as nossas opiniões, porém respaldadas na Escritura, não é na base da axiologia e não é trazendo para si, puxando para nós a sardinha. A ideia é sim que você pense, essa live reflita sobre você e o incite a ler, a buscar um entendimento maior e não se acomodar naquilo que, perdoe, estão papagaiando para você que é uma exaltação, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Então a ideia da live é realmente incomodar um pouco. A ideia é incomodar um pouco, que você se sinta incomodado, não se sinta mais confortável a sentar aí nos seus assentos dentro da igreja e ouvir que você vai dar um rolezão no cavalo branco. Então hoje você ficou esperto aí, que isso aí a ideia era dar uma incomodada mesmo, né? E você vai perdoando eu, Anderson, John, que nós não tem nada contra vocês não, a ideia é a favor, viu? Que vocês olhem de uma maneira diferente aquilo que Deus está preparando de fazer nessas lives aqui. Feedback muito positivo, né, Anderson, né, John? Está tendo com os irmãos. Muita obra Deus fazendo, pessoas. Eu fui congregar no Amanda 2 ali, no culto do recreio, e um moço veio me saudar depois, chorando, máscara, tudo, mas estava barbudão e tal. Daí ele falou assim, irmão, por causa disso, pegou na barba, eu não congregava mais, e você trouxe um ponto de vista, tal, eu não posso fazer a barba, se eu fazer, irmão, levanta um monte de isso, mas aquilo tem problema, com gilete, ele não pode passar no rosto, infecciona, inflama tudo. Só que ele falou, só que os irmãos não entendem, eu tinha que explicar isso, né? E sem entrar no mérito da questão, como isso é saudável, quando você tira um fardo dogmático de cima das pessoas, e elas podem respirar um pouco e ver que não estão ferindo princípios doutrinários com alguma coisinha que o homem pesou sobre ele, independente de você ser de acordo ou contra, não é esse o ponto, mas essas lives a gente tem tido um resultado muito positivo, graças ao bom Deus, que as pessoas têm dito, olha irmão, eu não sabia sobre aquilo e agora estou liberto, estou vivendo a minha vida cristã de verdade. Glória a Deus por isso. Mas se você assistiu e não concordou, que nem o Anderson falou, glória a Deus, você deve saber muito mais que nós não vimos o que você viu, e se você quiser mandar aí um textão pra gente aí abaixo da live, manda um textão aí. Nos comentários, é isso aí. E nós vamos ver, esse cara sabe mais, mesmo, vamos chamar ele para a próxima live, participar, dar uma aula para mim, pro John, pro Anderson e para quem assistir. Glória a Deus. E nós com toda a humildade, a gente está aqui para aprender. Eu vi um comentário chique aí, ó, disse assim, que o Senhor nos dê corações ensináveis. Gostei do comentário aí, de quem colocou. Verdade. Lindo comentário. Para nós também, para mim, eu quero ter um coração que seja ensinável, porque o Salomão disse, né, melhor me é um menino humilde e pobre do que um rei velho que não se pode admoestar. Eu não quero ser esse cara que não aceita admoestação, quero continuar aprendendo e tenho certeza que todos nós. Da minha parte, Deus abençoe, um beijo no coração, foi um prazer. Gente, a live fica salva aí no Instagram, depois também tem no canal do Eduardo. Fica no meu Instagram, fica no canal do Du, onde vocês quiserem assistir, o que vocês quiserem fazer. Tamo junto sempre, Deus abençoe, gratidão de alma, gratidão de coração. Foi tudo com muito amor, com muito carinho. Deus abençoe a todos de alma, tamo junto sempre. Deus abençoe a todos, paz Deus, boa noite, tamo junto sempre. Amém, Deus abençoe. Deus abençoe, até a próxima, fiquem com Deus.